Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, nessa noite. Eu pensei, tem tantas canções, né, que queria dizer uma coisa assim para começar, antes de qualquer outra coisa, que não estava nos meus planos me tornar conhecido, como acabou acontecendo, pela total misericórdia de Deus, nessa área da música, de fazer canções, de compor, nem nada disso, não era o que eu planejava. E eu estava feliz em estar lá com os vencedores e batendo estrada, na mesma época que o JV estava na estrada, né? Correndo aí pelo Brasil, de Kombi, de ônibus, visitando as escolas, falando num tempo em que, outro dia, o Marcelo Gualberto falou uma frase para mim que ficou marcada para mim. Ele disse assim: olha, Gui, eu acho que naqueles anos de 60, 70 e 80, nós vivemos um avivamento muito grande e a gente nem se deu conta. Como a gente estava no meio, correndo e trabalhando, fazendo clubão e clube bíblico e evangelizando, a gente não parou para pensar, olha, Deus está avivando, mas na verdade muitos, uma multidão de jovens chegou a Jesus naquela época através da música, através do louvor e toda a mudança que Deus trouxe também na adoração nas igrejas por conta disso. E eu quero dizer isso só para constar que da minha parte muito mais gratidão a Deus, assim, reconhecimento de que eu não tenho nada que eu não tenha recebido dele. Só o que eu fiz foi devolver o meu dom a ele. Mesmo assim, não tinha noção do que ele faria. Porque hoje mesmo encontrei um rapaz e falou: olha, eu quero que você saiba. Fomos à casa dele, a Sandra e eu almoçamos lá, fizeram um churrasco para nós. Falou: olha, que a tua música é tipo um fundamento da minha vida. Não teve um dia nesses últimos 30 anos que eu não cantei uma específica canção, que daqui a pouco eu canto para vocês, e que se tornou assim a base das coisas que eu creio e Deus usou em todos os momentos. Quando eu estava triste, eu cantava, me alegrava. Quando eu estava alegre, eu cantava, me alegrava mais ainda. Então, só quero dizer isso para a glória de Deus e não quero diminuir, claro. Deus nos dá os dons, a gente tem que trabalhar os dons, né? Então teve bastante trabalho aí, bastante correria, bastante esforço, mas na verdade os dons, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dele. Essa aqui foi a primeira canção logo no comecinho da minha jornada com os vencedores. Vocês conseguem ouvir o violão também, não? Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar, e não ter que andar ansioso de nada, senão a Deus tudo levar em grata e súplice oração. E a paz de Deus então, mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar,
e não ter que andar ansioso de nada, senão sobre ele lançar cada problema, cada aflição. E a paz de Deus então, mente e coração, guardará em Cristo Jesus. Ah, como é bom poder, como é bom saber. Amém. Outra coisa boa que eu não sei como eu vou fazer esse tempo aqui com vocês, e eu penso sempre que é mais leve, mais fácil contar histórias, contar um pouco do testemunho da gente e contar um pouquinho das coisas que Deus tem feito. Então, acho que uma das coisas que mais Deus... porque eu nunca fui assim... Essa música eu fiz, né? Música e letra, mas não é muito comum. Eu não fiz muitas músicas e letras na minha vida. Eu gosto muito das palavras. Esse é o dom que Deus me deu, de colocar a poesia, colocar as palavras, às vezes pegar um trecho bíblico, colocar de uma forma que tem um pouco de rima, uma métrica que caiba na canção. Então, isso é o que mais eu faço. Mas, para fazer isso, eu preciso dos meninos talentosos que têm as melodias. Para a gente fazer a música, é a letra e a melodia, e a música, né? Então, isso foi uma das coisas que Deus, vamos dizer assim, enriqueceu demais a minha vida. Ter sido colocado tanto em vencedores. Em vencedores eu acabei me tornando o que eles chamam o olheiro. Você conhece a expressão do futebol, né? O olheiro é aquele cara que vai assistir os jogos de futebol de várzea, os jogos de futebol das divisões inferiores, para olhar a moçada e ver quem é aquele que se destaca, quem é a pessoa que é um futuro campeão, alguém que ele vai chamar para um time maior, um time de uma outra cidade, um lugar onde a pessoa, quem sabe, possa até profissionalizar o seu esporte. Eu acabei me tornando, assim, por coisas de Deus, porque nunca planejei isso também, o olheiro lá em Vencedores. A primeira vez que passamos pelas igrejas, cantando essas músicas que acho que foi o Maurão que estava relatando, né? Do Carmichael, músicas traduzidas, muitas delas, que Vencedores cantava no comecinho do ministério. Nós passamos cantando essas músicas e essa música em si já era uma música diferente, né? Uma música... A igreja cantava mais os hinos, cantava mais com violão, com piano e com órgão, não violão. E, de repente, chega Vencedores com baixo e guitarra e bateria. A bateria era literalmente um instrumento do diabo. Eu não sei a que altura do acontecimento ela se converteu, porque hoje todo lugar que eu vou tem uma bateria que mora lá dentro, nem sai da igreja mais. Então, deve estar já consagrada. Mas, então, a gente... na segunda vez que fizemos uma viagem longa assim pelo Brasil todo, toda a igreja que a gente ia tinha um filhotinho de Vencedores. Tinha nascido um conjunto lá, a igreja tinha um conjunto como a gente cantavam as mesmas músicas, tiraram as músicas no violão, mas logo começaram a aparecer os meninos e as meninas que compunham, que faziam música, que tinham suas próprias canções, que tinham... Então, o Azaf apareceu, a gente conheceu o Azaf no Rio Grande do Sul, tive com ele essa semana numa live também da Rádio Transmundial, e depois conheci o Sérgio Pimenta. E então, eu não sei se é porque eu tinha um pouco mais de paciência, eu não sei o que era, alguma coisa, ou se os outros não queriam essa tarefa, mas sempre que tinha alguém que tocava alguma música, ou tinha feito alguma música, eles me colocavam na linha. Falavam, Guilherme, vai lá, senta lá com o menino, vê se as músicas dele são bonitas, valem a pena, não sei o quê. Até que quando a gente decidiu fazer uma música com uma composição
um disco na época que se chamava, né, aquela bolachona, o LP, com canções brasileiras. Então, eu fiquei de selecionar essas canções, achar esses compositores, encontrar onde é que estavam essas músicas. Então, assim, por essas coisas, acabei me tornando o olheiro de BPC. E por conta disso, eu tive o privilégio de conhecer tanta gente querida, tanta gente talentosa, que, num sentido muito real, enriqueceu demais a minha vida. E depois, como às vezes eles não tinham a mesma facilidade com as palavras, eu me tornei parceiro de muitos deles, né? Então já fiz músicas com o Pimenta, fiz músicas com o Nelson Bumilca, fiz músicas com o João Alexandre, numa fase em que eu morei lá em Campinas, vizinho dele, a gente fazia música toda hora. Fiz músicas com... não fiz com o Azaf nunca, ele morava no Rio Grande do Sul, nunca tive o privilégio de estar pertinho dele. Mas, então, muitas das minhas canções são canções compostas nessas parcerias, né? Então, pensei em algumas parcerias. O Jorge Heder era um parceiro de muitas canções, né? E ele que fez essa que o rapaz hoje diz que é a música da vida dele, né? Uma amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, e dá graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Essa foi com o Jorjão Camargo, né? E várias outras. Essa aqui foi com ele.
Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto, e são as cortinas da Tua morada, o céu numa noite estrelada. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto, e são as cortinas da Tua morada, o céu numa noite estrelada. A Tua casa se ergue sobre as nuvens, Deus vai ligeiro nas asas do vento e pinta multicor um pensamento. Muito tempo intento de adorar. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, e toda minha vida proclame seu louvor. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, para sempre penhorada ao seu imenso amor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Tu és maravilhoso. Todas as tribos, povos e raças, muitos virão Te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão Te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão Te louvar. Povo escolhido, Teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão Te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor, dons
dons e talentos queremos consagrar a vida no teu altar, para teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus e raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente, Cristo Jesus presente, Cristo Jesus presente aqui. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano Deus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Desceu da glória e homem se fez, varão de dores, servo sofredor, padeceu, sim, Jesus padeceu. Sim, Cristo entregou sua vida de forma espontânea, ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo, pois seu próprio amor que o moveu. Por isso reina acima dos céus, e tem o nome capaz de nos salvar. É Jesus, só Jesus, só Jesus. Virá em breve o Rei dos Reis, vestido em glória, com todo o seu poder, voltará, meu Jesus, voltará. Virá em breve o Rei dos Reis, vestido em glória, com todo o seu poder, voltará, meu Jesus, voltará. Aleluia! Graças a Deus. Também. É o Paulo Brito que quer falar com você, Guilherme. Então, pode falar, Paulo. Oh, que prazer estar aqui ouvindo o Guilherme. Guilherme, você lembra de uma música que você fez a letra e eu botei a música chamada Comunhão? Você lembra dessa letra? Não lembro. Eu lembro que eu fiz. Eu lembro de nós termos feito. Mas eu não tenho mais registro de nada, assim, que eu tenha visto. Posso falar a letra para você se lembrar? Eu sei de cor. Pode. Estamos reunidos hoje aqui, teu povo que compraste a alto preço. Foi tua graça que nos trouxe a ti, amor que nos amou desde o começo.
E na diversidade declaramos a multiforme graça que nos dás, que forja em nossos planos o teu plano, que molda as nossas vidas e as refaz. É selo da união no teu caminho, que cumpre a nós com zelo preservar. Tomamos do teu pão e do teu vinho como prelúdio e sinal do que virá. Me lembro muito bem. É uma música de ceia. É isso mesmo. Eu botei música nessa letra, gravei. Cara, é pena que eu moro no Rio de Janeiro e a gente não pôde compor mais coisas. Você é um dos melhores poetas evangélicos do Brasil. Não tem dúvida. Tudo que você faz em termos de letra é lindo. Eu sou teu fã. Obrigado, Paulão. Sou teu fã também, do teu trabalho e da tua vida linda. Que bom. Legal, vou mudar o rumo aqui para essas que eu toquei, todas elas eram feitas junto com o Jorge Camargo, né? Que conheci nos tempos que ele estava em Vencedores, começando a caminhada cristã dele ali, e depois na Igreja do Morumbi, onde ele serviu conosco por uns anos ali. A seguinte é Bom, não é o seguinte eu nem sei quem é. Na verdade, tem várias do Pimenta nesse caminho aí. Vou cantar algumas do Pimenta. Tudo bem eu cantar assim, um monte? Porque eu não sei se vocês querem... Eu prefiro ficar cantando do que falando, mas vocês... É isso mesmo. Eu sou a favor de você cantar, cantar e cantar e cantar. Guilherme, fique à vontade. A sala é sua para nos abençoar. Você está sendo um abençoador das nossas vidas. E o João quer falar. Você cantar. Ao amado de minha alma. João. Ao amado. Vou tentar tocar. Eu não sei tocar, preciso tocar olhando a cifra aqui. Mas depois eu Foi tento. com o Sérgio, né? Foi com o Sérgio. O Sérgio Pimenta. Deixa ele seguir como ele está se sentindo à vontade, deixa ele evoluir aí, tá bom, gente? Vamos lá. É isso aí. Ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Mais em você. Amém. Essa é o Pimenta. Pimenta. Pimenta essa aqui, ó. Essa todo mundo conhece. Essa tem uma história interessante.
que eu compus com o Pimenta era muito musical. Então, toda vez que a gente encontrava, ele tinha uma melodia nova no coração, na mente. E esse dia nós estávamos fazendo um programa na Igreja Batista da Liberdade, aí em São Paulo. E, como sempre, no trabalho dos vencedores, a gente tinha que chegar 3, 4 horas antes, montar todo o equipamento, aquele negócio, né? Não era que nem hoje que você chega, o show está pronto. Mas a gente tinha que carregar os instrumentos, levar para dentro da igreja, montar as caixas de som, montar os amplificadores todos. E nós estávamos carregando as caixas pesadas, saindo, entrando e saindo acho que era um ônibusinho que eles tinham alugado para levar o equipamento para lá. E aí ele falou assim, cara, eu tô com uma melodia no coração, hoje eu tô com medo de acabar esquecendo. Eu falei, não esquece não, você não pode esquecer música nenhuma. Canta aí. E aí ele cantou um pedacinho, e no momento que ele cantou, Deus me deu essa passagem. Eu acho que é um profeta do Antigo Testamento. A glória do Senhor há de cobrir a terra, o conhecimento da glória do Senhor há de cobrir a terra como as águas cobrem o mar. É Abacuque? Enfim, e aí ele cantava a parte da melodia e eu já ia fazendo a letra e cantando para ele a letra. E a gente foi trabalhando sem parar, porque não deu tempo de parar, pegar violão, pegar papel, pegar caderno. A gente foi andando e cantando e compondo a música enquanto montava o equipamento. Aí, quando teve uma brechazinha antes de começar o programa, nós sentamos, anotamos rapidinho e falei, não vai esquecer a melodia aí, hein? Para a gente poder depois pegar e levar para frente. E nasceu essa canção aqui que eu gosto demais, uma das minhas prediletas com ele. Quando a glória do Senhor for vista por toda vista e em todo lugar, quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, quando a glória do Senhor for vista por toda vista em todo lugar, quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, então de vida se encherá a terra, de alegria e paz pra nunca mais faltar, cessado o pranto, a morte, a dor e a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Cessado o pranto, a morte, a dor e a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Quando a glória do Senhor for vista por toda vista e em todo lugar, quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, quando a glória do Senhor for vista por toda vista e em todo lugar, quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, então de vida se encherá a terra, de alegria e paz pra nunca mais faltar, cessado o pranto, a morte, a dor e a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Cessado o pranto, a morte, a dor e a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Amém? Essa do Pimenta. Pimenta é uma dessas experiências pastorais difíceis da gente encaixar muito bem, né? Ele se tornou meu amigo, embora fosse muito mais novo do que eu, conheci na igreja dele, que era a igreja presbiteriana do Rio de Janeiro, a Catedral, a igrejona grande lá. Ele tinha participado de um concurso de música, tinham 10
ganhadores, ele tinha ganhado 3 das 10 canções que ganharam. Eu falei, nossa. Então eu fui lá como olheiro, encarregado de ouvir o Pimenta, e ouvi, ele tocou 2 ou 3 músicas. A música que tinha ganho o concurso lá era o Cada Instante, né, que ele fez. Mas depois que acabou, ele me deu um cassetezinho. Vocês que são dessa geração sabem o que é um cassete. A moçada de hoje não conhece, mas já existiu aquela fitinha, e ele me deu um cassete daquele com umas 30 canções, tudo composições dele. E eu fiquei encantado, só músicas lindas, só uma brasilidade, uma coisa assim bonita, uma certa tristeza, um certo banzo, assim. Então, o Pimenta carregava todas essas coisas no coração. E ele era um cara extremamente sensível. Embora ele fosse militar, fosse do exército, fosse tenente, depois capitão, ele era uma pessoa extremamente sensível, extremamente carinhosa. Acabou se tornando nosso amigo, frequentador da nossa casa. Toda vez que vinha para São Paulo, ele viajou com os vencedores, precisava ficar o fim de semana lá, ficava com a gente, ficava em casa com a Sandra. Fez uma música para o meu filho mais velho, Guilherme, que teve um parto difícil, um nascimento complicado, e depois, graças a Deus, tudo foi bem. E ele fez uma canção, quando viu pela primeira vez o Gui na igreja, ele fez uma canção sobre ele na igreja. Foi muito, muito linda. E depois começou a namorar uma moça numa equipe que eu estava liderando, eles estavam viajando juntos, acabou casando com ela, ele que era moreno assim, mais queimado do que não queimado, e ela que era loirinha, russa, né? E eu lembro que essa menina um dia pegou o avião para ir para o Rio de Janeiro, e era a época em que o Pelé namorava a Xuxa. Então saiu na revista, não sei se era Manchete, que revista que era da época, uma foto do Pelé com a Xuxa bem na capa da revista. E uma pessoa infeliz comentou com ela de uma maneira assim preconceituosa, talvez racista, né? Dizendo assim: "Você acha que tem graça essa menina loira namorar esse negão e coisa assim?" e a Sônia, que era loira de olhos verdes, né, e namorava o Pimenta, eu estava casada com o Pimenta, já falou assim: "Acho que tem toda a graça. O meu namorado também é negro." Então foi uma dessas situações assim. Eu tive o privilégio de fazer o casamento deles, casamento bonito. Ele era militar, então os amigos da academia vieram participar do casamento, e ele estava fardado, obviamente. Depois fizeram aquela cerimônia das espadas, que eles põem as espadas assim, e os noivos saem por baixo das espadas, assim, saindo da igreja. Então eu tinha lembranças muito lindas e muito gostosas com ele. Em abril de 86, ele casou em 77. Em abril de 87, a gente estava... fui morar 1 ano no Rio de Janeiro. E eu estava em casa e ele estava lá brincando com os meus filhos, e de repente sentiu uma dor estranha nas costas, parou de brincar, falou: "Estou ficando velho, eu preciso voltar para a academia, que estou com dor nas costas." E ele era muito moço, tinha 32 anos. E, encurtando a história, ele foi olhar essa dor nas costas. Na verdade, estava com um sarcoma, um tumor grande na coxa, que acabou metastazando, não sei como é que fala essa palavra, metastaseando, acho que é isso, para outras partes do corpo, e ele faleceu, 32 anos. E eu estava no Rio, ele estava no Hospital do Câncer em São Paulo, e a Sônia me ligou, ou o Nelson Bomilcar, um dos dois, não me lembro, falou assim: "Você pode vir para cá para fazer o enterro dele amanhã?" Eu falei: "Claro." E perguntei onde era na mesma igreja. Então, essas coisas da vida de pastor, que eu fiquei pensando: que coisa, eu tive tanta alegria aqui, eu fiz o casamento dele nesse mesmo lugar, e hoje estou fazendo o enterro dele com a esposa, com 2 filhinhos pequenos. Acho que o Renatinho tinha 4 anos, a Juju tinha 2, e eu pensando: meu Jesus, como a vida dá cada volta, cada cambote, e como essas coisas, né, de você, num certo sentido, torear as suas emoções, né? O dia que ele faleceu era o dia do
do aniversário do meu filho mais velho, para quem ele tinha feito essa música. Nós tínhamos acabado a festinha de aniversário, estávamos recolhendo as coisas, guardando, a Sandra e eu limpando já, caso os visitas já tinham ido embora. E aí toca o telefone de São Paulo, fala, olha, o Sérgio partiu. Então, mas ele deixou muitas músicas maravilhosas. Eu gosto dessa aqui dele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Legal. Deixa eu ir para um outro parceiro, um parceiro queridíssimo também, que morreu cedo, que já partiu também, o Jorge Heder. Tocar uma música dele com o Ricardo Duncan, que trabalhava na Cepal na época. Linda canção. Não participei em nada na canção, mas eu amo, vou cantar assim mesmo, tá bom? Ó Deus, o teu amor vai até o céu, a tua fidelidade para além das nuvens. Ó Deus, tu és a fonte da minha vida. Por causa da tua luz, tenho a luz da vida. Ó Deus precioso, é o teu amor. À sombra de tuas asas tenho proteção. Ó Deus precioso, é o teu amor. À sombra de tuas asas tenho proteção.
Deus, o teu amor vai até o céu, tua fidelidade para além das nuvens. Ó Deus, tu és a fonte da minha vida. Por causa da tua luz, tenho a luz da vida. Ó Deus, precioso é teu amor. À sombra de tuas asas tenho proteção. Ó Deus, precioso é o teu amor. À sombra de tuas asas tenho proteção. E essa aqui que é a minha predileta, talvez, da vida, que nasceu num tempo em que eu acreditava que estava vivendo no livro de Atos. Atos capítulo 2, Atos capítulo 4, a igreja crescia e a igreja tinha um só coração, uma só alma, ninguém considerava propriamente sua nenhuma das coisas que tinha, partiam o pão de casa em casa, perseveravam na doutrina dos apóstolos, viviam as suas vidas com alegria, com singeleza de coração, e dia a dia o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. E um tempo em que eu senti que estava vivendo esse tipo de avivamento na nossa igreja lá em São Paulo. E o Jorge me ajudou a compor essa canção. Da multidão dos que creram, era só o coração. E a alma, uma somente, uma semente. Somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram, era só um coração. E a alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo. Povo de Deus, sal e luz para todos os povos. O Guilherme, Sim. essa fez parte da Vento Livre, não é? Depois do Vento Livre. Essa foi Missões e Adoração 2, em Ah, Cantata de Atos. É isso mesmo, a cantata de Atos, é isso mesmo. Isso, Cantata de Atos. Que falava um pouquinho exatamente isso. A gente estava estudando o livro de Atos. Nessa época a gente formou, gozado, porque eu não planejava nem me envolver tanto nessa área de música, nem de gravação.
No fim, acabei me envolvendo tanto, fiz tanto trabalho lá com vencedores diversos, uns 5, 6 LPs com eles. Vivia no estúdio, minha mulher vivia brigando comigo, porque estúdio naquela época tinha que, na hora que as coisas estavam fluindo, tinha que ficar, tinha que continuar, tinha que aproveitar o momento, porque todo mundo gravava junto, era um sistema completamente diferente de hoje em dia. E quando eu saí dos Vencedores, eu já tinha feito todas essas canções, já tinha gravado essas músicas do Pimenta, já tinha feito esse disco de músicas brasileiras, que o Alex Ribeiro foi um dos patrocinadores do trabalho que a gente fez lá e um grande incentivador, porque ele encorajava a gente a continuar. E fizemos aquele trabalho que foi o De Vento em Popa. E aquele trabalho, de fato, deu uma mudança na vida, assim, porque a partir dali, a maioria do que nós fizemos em Vencedores dali para frente, a maioria era de autores brasileiros. Uma minoria pequena era de coisa traduzida, mas a grande parte era de gente daqui, gente nossa, das canções feitas pela gente mesmo. Então, esse trabalho, quando eu cheguei na Igreja do Morumbi, eu deixei o trabalho de Vencedores quando nasceu minha terceira filha, porque nós tínhamos que viajar muito, eram 6 meses do ano praticamente na estrada, 3 meses, junho, julho, agosto, e depois dezembro, janeiro e fevereiro, em que todo fim de semana a gente estava na rua. E a terceira filha, a gente tentou ir levando, Sandra e eu, às vezes eu deixava ela em casa, em São Paulo, era muito difícil ela ficar sozinha com as crianças, às vezes eu a deixava em Campinas, na casa da minha sogra, que era sempre muito querida, nunca reclamou de ficar com a Sandra ou as crianças, e acolhia e gostava e ficava feliz, mas era difícil também para a sogra, difícil para a Sandra. Algumas vezes tentamos levar as crianças conosco, lembro de uma vez que levamos acho que 2 ou 3 filhos para um acampamento da Mocidade para Cristo, lá em Macacos, lá em Belo Horizonte. E no meio do acampamento, meu filho adoeceu, ficou com uma gripe forte, com muita febre. E tentaram dar um jeito lá no acampamento, não conseguiram, tiveram que colocar a Sandra num avião para voltar para Campinas, para casa da minha sogra, sozinha, e eu ficar lá, porque tinha que cumprir os compromissos lá, tinha que pregar, tinha que cantar e tudo. Então, depois desse período aí, a gente sentiu que estava um pouco muito eu ficar tanto tempo longe dela e longe de casa. Então, nós tínhamos um convite para pastorear uma igreja, eu fui convidado para ser o pastor da parte de louvor e adoração, e também da parte de missões. Então, por isso que nasceram esses trabalhos de missões e adoração, porque era a minha área na igreja, né? Mas eu não pensava mais em fazer música. Falei, bom, agora eu vou dar um tempo para esse negócio de música, deixa a molecada fazer música, ir para o estúdio, passar horas lá, ficar até de madrugada. Eu já dei minha cota, eu agora vou ficar em casa, vou pregar, eu vou ensinar, eu vou fazer aconselhamento, eu vou fazer trabalho pastoral. Não vou mexer com esse negócio de música mais. E foi falar isso e Deus dá aquela virada assim, porque Deus é interessante. Eu estava pensando hoje nisso, né? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Esse ano de 2020, ninguém pode dizer que esse versículo não é verdadeiro. Até o pagão está dizendo que esse versículo é absoluta verdade. Pode fazer o plano que você quiser, que não vai dar certo, vai virar, vai ser outro. E eu me lembro que cheguei lá na igreja, aí lá na igreja estava o Nelson Bomilcar, estava o Jorge Camargo, trabalhando na igreja junto comigo, na área de adoração, de louvor. Estava o Carlos Sider, depois o Jorge Heder, era nosso vizinho, o consultório de dentista dele era pertinho. Ele vinha lá toda hora encontrar com a gente, queria conversar, queria falar de música, queria isso, queria mais aquilo. Enfim, resumindo a ópera,
nós resolvemos, tinha essas conferências de missões, eu falei, bom, já que tem tanta gente talentosa aqui, vamos produzir coisas para a conferência missionária, produzir músicas novas de adoração, de louvor. E aí nós começamos a fazer isso aí. Começamos a produzir, encontrávamos uma vez por semana, lá na sede da igreja, e tinha uma senhora lá, Dona Dalva, que fazia uma comidinha deliciosa. E quando a gente tinha visita, era só avisar ela que ela punha mais água no feijão lá e servia todo mundo que estivesse lá. Então, esse grupo vinha, acho que era quinta-feira, na hora do almoço. A gente falava, vamos tirar uma hora de almoço, que assim todo mundo pode vir, inclusive o Jorge, que era dentista, ele falava, eu vou terminar minhas consultas às 11 e depois só recomeço tipo às 2. Então, eu tenho um espaço de tempo ali para dar um pulo aí no Morumbi, sentar com vocês. E aí nós criamos esse clube da esquina evangélico, né? Esse clube de compositores, de pessoas criativas, de pessoas que queriam servir a Deus com seus dons, com seus talentos. E foi um tempo assim muito rico, porque eu pensei que eu estava parando de compor e de gravar, e eu acho que não teve 3 anos da minha vida, ou 4, em que eu tenha feito tanta coisa como aqueles em que a gente fez o primeiro da série Missões, depois o Vento Livre, depois o Missões e Adoração 2, que foram 3 trabalhos em que eu estava lá. Em que eu fiz quase todas as letras, em que eu trabalhei com aqueles meninos. Eu falei, olha, eu não posso, eu estou ensinando isso aqui, e o tema da conferência é esse. Então nós vamos pegar esse trecho, vamos estudar, vamos ler junto o texto bíblico, vamos orar um tempo aí, se alguém tiver alguma coisa para repartir, reparte, algum pedido, alguma coisa, e depois a gente trabalha. A gente pega, se alguém tem uma melodia no coração, reparte, e a gente vai tentando fazer as músicas. E fizemos isso por vários meses, assim, durante cada ano em que esses trabalhos foram feitos. 3, 4 meses a gente reunia fazendo aquelas músicas, preparando, e depois indo para o estúdio gravar. Então, esse foi um tempo assim muito, muito, muito rico, em que a gente fez coisas juntas, assim, o João Alexandre vinha de Campinas, porque ele tocava com o Milad ia tocar lá na igreja de vez em quando, então estava lá o João também fazendo as músicas com a gente, cantando. Então foi uma festa grande, né? Um tempo e essa música reflete isso, né? Essa música do Heather que eu cantei agora, né? A multidão dos que creram, né? Guilherme, oi. Deixa eu dizer uma coisa para você. É uma lenda, né? Para mim, assim, você é um ícone como outros, né? Mas eu chamo assim, vencedores. Eu tenho das 2 fases de vencedores na minha cabeça. Sim. A fase americana, que vai até Se Eu Fosse Contar. Isso. E a fase brasileira, que é o de vento em popa para frente, não é isso? A minha leitura. Né? Outra coisa, você já percebeu que Deus tirou algumas preciosas pessoas dentre nós, bem jovens? Você citou Sérgio Pimenta, que eu tive a oportunidade de ver 2 ou 3 vezes, né? Mas não tive intimidade com ele. Sim. O Janires, também, de Rebanhão, né? Também. Morreu em um acidente de ônibus, de uma forma tão besta, foi o único que morreu no acidente. Exato. O Jorge Heder, que parece que teve um problema, um carcinoma gástrico, não foi isso? Isso. E o Jairinho, esse eu gozei da intimidade, né? Que trabalhei com ele no Grupo Elo, tudo, né? Jairinho, essas 4 personagens aí são marcantes na história da música contemporânea, vamos dizer assim, né? Mas eu louvo a Deus porque você está firme, com saúde, apesar de estar em Miami, longe, mas esses dias eu vi você com o César Elbert, né? Vocês estavam nos Estados Unidos fazendo um trabalho, né? Então estávamos aí. Eu fui ao Brasil o ano passado. É verdade, foi aqui. Corremos várias cidades aí, e agora esse ano estava marcado, por isso que eu estou falando, o coração do homem pode fazer planos. Nós já tínhamos convites confirmados para o mês de maio, fim de abril, maio inteiro e começo de junho, 1 mês e meio. Eu nunca fico tanto tempo fora de casa, ia ficar esse ano, porque eu falei, bom, o César alinhou todos os eventos e tinha um monte de gente convidando, falei, vamos aproveitar e vamos fazer. Aí veio esse Covid, cancelou todas. Eu falei, epa, aí, senhor, quem manda é o chefe.
Nós obedece. Tá na live aí, né? Na live. Você deve estar fazendo muitas lives, não deve? Não estou fazendo muitos porque eu não faço nada meu. Eu tenho aceitado convites, como vocês convidaram. Então, eu tenho o César convidou, então outro dia eu estive com ele. Nessa semana passada, a Rádio Transmundial queria fazer uma live sobre a música evangélica nos anos 70 e 80. E convidaram o Azaf e a mim. Então, nós estávamos juntos na mesma live. Muito legal, porque pessoas que a gente, em geral, nem encontra, mesmo quando, né, mesmo ao vivo, mais difícil ainda, e a gente tem encontrado nessas lives para todo lado, né? Então tem me dado para estar num evento em que eles estavam falando sobre louvor e adoração em Londrina, no Paraná. E eu já fui a muitos eventos desse, eu já fui para falar, eu já fui convidado para dar palestra, já fui convidado às vezes só para cantar, já fui convidado para estar aí como tradutor de outras pessoas. O Abraão Laboriel, que é um grande baixista conhecido no mundo inteiro, veio num desses eventos e eles pediram que eu fosse o tradutor e tal. Então eu já fui muitas vezes em vários eventos assim. E nesse evento em Curitiba, eles me convidaram para ser o tradutor, que eu estava sendo, desse senhor Abraão, e para eu dar um seminário. E eu tive uma experiência lá que me marcou profundamente, porque eu nunca tinha tido... Eu sou uma pessoa... O meu dom, talvez, dos dons redentivos, que a gente chama, né, dos dons que o Espírito Santo distribui para nós, o dom que eu sei que ele me deu é o dom de ensinar. Quando eu ensino, eu me sinto bem, eu me sinto à vontade, eu sinto dentro do meu dom e eu sinto o fruto, eu vejo o resultado, o bom resultado de eu estar exercendo um dom que ele mesmo me deu. Então, mas eu sou uma pessoa muito racional, muito do lado esquerdo do cérebro, assim, estudar, de tentar comunicar a palavra, o que realmente a palavra está querendo dizer para passar para as pessoas e tudo. E eu tive uma experiência tão forte naquela semana, porque eu queria... Eles pediram para eu falar sobre louvor no livro de Apocalipse. E eu falei, legal, vou. Então eu peguei várias passagens de Apocalipse, peguei o começo de Apocalipse, capítulo 1, onde Jesus se apresenta, ele diz quem ele é, ele diz que é ele que está escrevendo esse livro, né? É uma revelação de Jesus Cristo. E eu ia depois para o capítulo 4 e capítulo 5, que são as passagens gloriosas lá sobre adoração, né? Ao que está sentado no trono, ao Cordeiro, aquela coisa toda. Esse era o meu alvo, era chegar nesse lugar do livro de Apocalipse. E o que aconteceu foi uma coisa tremenda, porque eu comecei a falar de Jesus e eu só li esse trecho de quem é Jesus, de como ele se apresenta no Apocalipse. E eu vou ler para vocês, porque é tão lindo. Ele diz assim, eu, João, irmão e companheiro, estou em Apocalipse 1, versículo 9 para frente. Estou lendo na NVI, né? Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia, escreve num livro o que você vê e envie a essas 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente,
e a sua voz como o som de muitas águas. Tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. E eu simplesmente li esse trecho, falei algumas coisas sobre Jesus, falei que ele andava no meio dos 7 candelabros, das 7 igrejas, e mencionei só assim, passando, que as igrejas, nem todas as igrejas eram boas igrejas. O Apocalipse tem igrejas que são ótimas e que não tem nenhuma palavra de recriminação, e tem igrejas que só tem palavra de recriminação, e a maioria das igrejas tem uma recriminação e tem uma palavra de louvor. Quer dizer, elas estão andando lá na sua própria humanidade, nos seus erros, nos seus acertos, mas são igreja de Deus. Eu só comentei que ele andava no meio daquela igreja que a gente tem tanta facilidade de apontar o dedo e sair falando. Isso é uma das coisas que mais entristece o meu coração em qualquer lugar, aqui na América ou aí no Brasil, quando eu percebo que os irmãos estão atirando um contra o outro. Quando a gente percebe o nosso inimigo como a própria igreja e perde a noção, né? Aqui a gente usa a palavra aqui, a pessoa morreu no fogo amigo, quer dizer, estava na linha de frente, estava na batalha e morreu com fogo amigo, ou seja, ele morreu com uma bala que veio de um próprio companheiro, de uma pessoa do seu time que sem querer atirou naquela pessoa. E se for sem querer, a gente até compreende, mas eu vejo muitas vezes um sentimento de competição, um sentimento de crítica severa, tão distante de Jesus, que andava no meio desses candelabros. Se você for ler depois a descrição das igrejas, você vai ver que não eram necessariamente flor que se cheira, né? Mas eu só mencionei isso rapidinho e depois falei de Jesus e falei de como a palavra dele era poderosa e de como a mesma voz que ele tinha falado várias vezes para os discípulos, né? E João era um dos discípulos, e quando ele entrou no barco, eles estavam com muito medo, ele falou: não tenham medo, não tenham medo. Ele usa essa mesma palavra, uma palavra conhecida aos ouvidos de João. E como ele caiu aos pés de Jesus como morto. A glória de Jesus era uma coisa tão forte que ele não conseguia, ele perdeu o fôlego, ele não conseguia respirar, ele caiu como morto. E, gente, eu não sei o que aconteceu, porque eu estava apenas lendo o texto. E no momento em que eu acabei de ler isso aqui, assim, parei onde eu parei aí, caiu um temor sobre aquele grupo de moços que estavam lá, e um rapaz pediu a palavra, falou: pastor, pode parar. Porque eu ia continuar para o capítulo 4, depois para o capítulo 5, dar a minha lição lá sobre adoração, como é, como é que não é. E ele falou assim: pastor, pode parar. Nós já entendemos. E começou um choro, começou uma intercessão naquela sala. E aí esse moço falou assim: nós precisamos orar pelo Senhor. Me puseram lá no meio da sala e começaram uma oração toda cheia do fogo do céu lá por cima da minha vida. E eu fiquei tão passado, no bom sentido, e tão feliz. Eu falei assim: que coisa, Senhor. E eles foram tão edificados, e eu também. E eu falei assim: Senhor, que ilusão que às vezes eu tenho, que se eu não transmitir o conhecimento, a palavra, o Senhor tem maneiras tão mais fortes de falar, tão mais poderosas. A tua revelação, a revelação de Jesus, é uma coisa tão mais poderosa que ela transcende as nossas palavras.
Então, eu me lembrei agora estou me lembrando de uma outra experiência que eu tive na igreja do Morumbi, onde eu pastoreava, nessa época aí, em que eu estava pregando o Evangelho de João, que foi quando eu fiz a cantata do Vento Livre, que é baseada no Evangelho de João. E eu me lembro que eu tinha uma amiga muito querida, que ela tem o dom de evangelista. Então, desde que ela se converteu lá na igreja, nós a batizamos lá, ela tinha muitos amigos e amigas, todo domingo tinha alguém que ela levava para a igreja. E ela, além de falar de Jesus para as pessoas, ela fazia questão de levar para a igreja. Mas não levar assim, olha, você vai na minha igreja, quero convidar você. Ela falava assim, olha, domingo, 7h30 da manhã, 8 horas da manhã, passo na tua casa, que o culto começa às 9. O que fosse, ela passava, buscava a pessoa e levava. Então, ela sentava bem na primeira fila e levava. E ela tinha um chefe na Avon, onde ela trabalhava, que era uma pessoa difícil, que ela não queria nunca ir. Ela já tinha convidado muitas vezes, ele falava que ia, não ia, nunca aceitava o convite, dava um jeito de despistá-la. E num certo domingo ela conseguiu levar esse cara para a igreja, que para ela era um cara assim difícil. E eu me lembro que eu estava pregando João e como pastor, sei lá, minha experiência pessoal, tá? Não precisa ser a de ninguém, mas muitas vezes você está pregando e você sente assim que há uma unção, há uma clareza de Deus na tua palavra e até um peso, uma coisa assim que cai sobre as pessoas, que você percebe que é uma comunicação que está além da sua própria comunicação, que está chegando no coração das pessoas. E tem outras vezes, pelo menos eu já senti algumas vezes, em que você sente que você está falando com as cadeiras, que você está falando com as portas, que ninguém está ouvindo nada, que você está falando, mas não há uma interação, não há uma resposta do coração, que para mim era uma coisa assim que dava uma extrema agonia. E eu lembro de ler sobre o Charles Spurgeon. O Charles Spurgeon foi um grande pregador, ele disse assim que ele sentia às vezes que as pessoas não estavam respondendo ao que Deus queria falar, que ele sentia como se ele queria se tornar uma bala de canhão para ser lançada sobre as pessoas para acordá-las daquele sono, né? Então eu já senti algumas vezes assim, de estar falando e não estar chegando lá, estar passando por cima da cabeça das pessoas. E eu lembro que naquele domingo em particular, eu tive muita facilidade para comunicar. Estava tranquilo no texto, tinha estudado, era um texto que eu amava, era super evangelístico, e eu preguei com coração, e a igreja estava num silêncio. Eu falei, nossa, hoje se esse cara não ouviu e não entendeu o evangelho, então ele não vai entender mais. Aí, depois que acabou o culto, normalmente ela me esperava, cumprimentava, apresentava o convidado e tal. Dessa vez eu não consegui falar com ela, não sei se eu estava entretido com alguma outra pessoa, não consegui conhecer o tal do chefe dela. Mais à tarde liguei e falei, e aí, teu chefe foi lá para a igreja e tal, como é que foi? Ele gostou? Ela falou assim, ele gostou muito. Eu conversei com ele, ele falou que não entendeu muito o sermão, mas que quando a gente cantou aquela canção e mencionou uma canção lá, ele sentiu a presença como se Deus estivesse naquele lugar. Eu falei, aí, garoto, murcha o teu balão, né? Que eu estava pensando que estava arrasando, que tinha falado do sermão mais claro da minha vida. O cara não entendeu nada. Mas a presença de Deus, através da canção, chegou no coração dele. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso, só para a gente se lembrar. Como o reverendo Antônio Elias sempre nos lembrava nos tempos de seminário, que a gente prega a palavra, mas quem revela a palavra é o Espírito Santo. E a gente prega a palavra num domingo ou num dia qualquer para qualquer pessoa, mas o Espírito Santo continua falando essa palavra. Ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho ensinado, de todas as coisas que eu vos tenho dito.
Então, eu queria só deixar esse desafio para todos nós, para mim também, né, de que a gente tivesse menos confiança na nossa própria força, no nosso próprio braço, no nosso próprio intelecto, quem sabe nos nossos próprios dons, e tivesse mais confiança naquele que é o doador dos dons, que é aquele que deseja se revelar através dos dons, através dos nossos talentos, através das nossas palavras também. Não estou dizendo quantas vezes já fui abençoado porque alguém me disse, olha, Gui, hoje Deus falou comigo do começo ao fim. A impressão que eu tive é que você estava falando só para mim, que o seu sermão foi dirigido para mim. E você tem que humildemente, né, dizer assim, Senhor, obrigado, porque eu não sabia de nada da vida dessa pessoa e realmente não estava pregando para ela. Mas o Senhor que a conhece e que a ama, o Senhor estava revelando o teu amor através das nossas palavras. Então é isso, eu acho que a minha parte de música, eu tenho agora nessa fase que eu já também tinha parado de novo de fazer músicas. Outro dia estava numa reunião na casa da minha filha, uma reunião de oração de mulheres, eu estava lá de gaiato. E tinha um rapaz tocando teclado, e minha filha dirigindo louvor, e estavam cantando. Quando acabaram de cantar, ele ficou só fazendo uns acordes no piano, no teclado. E enquanto ele fazia os acordes, Deus foi me dando melodias no coração, e fazia tempo que eu não sentia isso. Falei, nossa, que legal, esse moço tem uma levada, um encadeamento de acordes tão bonito, tão brasileiro. E depois, mas ele tem 27 anos, eu tenho 67. Eu falei, não tem nem graça eu ir lá falar para um menino, né, se ele quer compor junto comigo, né? Ele vai falar, olha, eu vou compor com o pessoal da minha geração. Assim que eu pensei, né? Mas eu criei coragem, fui lá falar com ele, falei, escuta, cara, eu não sei se você já pensou em fazer música, você tem uns acordes, umas linhas melódicas tão bonitas e tal, você não gostaria de sentar, trabalhar alguma coisa? Aí, humildemente, ele falou assim para mim, olha, cara, eu estava pensando em falar isso com você, mas estava com uma vergonha danada, então não fui te procurar. Conclusão, nós ficamos amigos, ele agora é amigo nosso aqui, está toda hora aqui em casa. Fizemos um esquema de que na segunda-feira de manhã ele vinha para cá e passava trabalhando com música, eu e ele. E depois a Sandra fazia um almocinho para nós e para ele era festa, né? Porque comer comida brasileira, ainda mais da Sandra, ele estava no céu. Enfim, nós o ganhamos pelo coração e pelo estômago, e tenho feito um monte de canções novas com ele. Então tem sido assim um tempo de restauração, como eu falei, né? Eu sinto assim que é um tempo de colheita, um tempo de deixar um legado, um tempo de ver o fruto daquilo que Deus nos deu a graça de plantar, né? E não é nenhum mérito, não. É pela graça mesmo. Deus me conhece, Deus sabe do meu coração. Então, tem sido muito, muito gostoso, muito proveitoso. E eu tenho convicção de que esse Covid é um tempo de transformação para a igreja e para o mundo, que a gente não estava nem contando, mas que vai acontecer e que Deus fará. Fala, Jazi. Você que é o chefe, manda aí, rapaz. Estou passando a palavra para o Jazi agora. Hein? Desculpem, minha internet caiu aqui, eu estou no meu celular, então tá todo mundo miudinho, pequenininho. O único grande aqui na tela é o Guilherme. Aliás, o único grande aqui é o Senhor. O Senhor, aleluia. Amém. Aleluia. Guilherme, essa pandemia, esse isolamento também vem trazer, tirando as pessoas, obviamente, que morreram e que estão sofrendo no hospital, mas para nós, os dinossauros, foi uma grande bênção, porque a gente está quase 3 meses juntos, todas as noites, nos reunindo. Legal.
que Deus tem abençoado, tem feito uma revolução em nossas vidas. Tá todo... Você falou 67 anos, Gui? Sentisse? Caramba! Você tá com carinha de 45, meu. Tá certo, tá certo. Depois eu pago aquela picanha que eu prometi para você no porcão. Eu tô com 70, mas com cara de 80.